Olá, eu me chamo Alcilene Vilhena. Eu me chamo Joenilda Vilhena. Nós somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Amapá. E hoje nós estamos aqui para relatar nossa experiência com o trabalho desenvolvido na disciplina de Oficina de Projetos do professor Arthur. Essa experiência, nós vamos falar nossa experiência de forma individual, né? Mas não tem como a gente não falar da nossa dupla, porque nós desenvolvemos o nosso trabalho em dupla. Então a dupla foi essencial para que cada um tivesse a sua experiência individual, né? Então a nossa contação, o título do nosso tema, o tema era a contação de histórias, e o título é a contação de histórias, favorecendo e contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem. Por que esse tema? Como nós fizemos em dupla, nós primeiro dissemos assim, vamos pensar uma ideia. Ela pensou em uma forma, eu pensei em outra, de forma individual. Depois nós unimos a nossa ideia. E para mim, como acadêmica, como estudante, foi uma experiência muito enriquecedora, porque quando fui estagiar, eu observei que as crianças se sentiam muito mais motivadas durante as aulas do projeto de leitura, em que a professora entrava na sala com aqueles livros de histórias infantis e as crianças interagiam, desenvolviam melhor sua oralidade, seu vocabulário. A leitura gostava de interpretar as histórias. E foi a partir dessa ideia que eu propus para minha colega, e ela propôs ao mesmo tempo para mim, que nós pudéssemos fazer essa contação de história, desenvolver um projeto de extensão. Eu e ela também não podemos ir a campo para desenvolver, porque nós já tínhamos passado do período de estágio. Mas foi uma experiência para mim, que levarei para a minha vida, né, profissional, porque pretendo ser pedagoga, e esse trabalho me proporcionou a ideia de que é possível sim fazer um ambiente escolar em que as crianças possam interagir, terminando com aquela educação tradicional, em que a criança fica sentadinha. Não levar para a escola um ambiente em que eles possam manusear os livros, que foi a experiência que a gente quis mostrar, né, no nosso projeto. Foi ótimo, porque nos estágios a gente observa muito, como a gente vai para observar geralmente, que a movimentação da criança na sala de aula. Então, aí depois nós fizemos um vídeo, né, que depois da elaboração do projeto, aí eu pude gravar. Tive dificuldades, porque eu não sei muito manusear as tecnologias digitais, mas a minha colega sabe muito bem. Então, essa união fez a força, essa união fez tudo sair certo. Então, para mim, a experiência do vídeo foi ótima, né? A gente poder gravar, ver no slide, quando a gente colocou as fotos, daquilo que eu queria como professora desenvolver com o meu aluno quando estiver em sala de aula. Então, foi uma experiência muito legal para mim, que espero ter outras vezes essa experiência. Então, a contação de história, ela é essencial para a minha vida, né? Foi essencial porque, através da contação de histórias, você pode desenvolver no aluno inúmeras habilidades, né? E não só da leitura, da escrita, mas pode desenvolver o teatro, né? A cultura, trabalhar a diversidade. Então, a contação de história é muito especial mesmo. E para mim, como acadêmica, mais ainda. O vídeo foi assim a parte mais interessante para mim como acadêmica, porque a gente vem, a gente treina, aí eu treinava em casa, marcamos um dia, viemos fazer o vídeo, então foi muito legal realmente. Espero ter outras experiências como essa que serão marcadas para minha vida. E trabalhar em dupla é essencial para mim, é a experiência minha, porque através de trabalhar em dupla a gente pode interagir muito mais e ter a troca de conhecimento. É verdade. Também esse trabalho em dupla, ele proporciona, né, que a gente possa colaborar, né, com o nosso colega. Às vezes a minha dúvida o colega acaba sanando, né, e a dúvida dele também eu acabo contribuindo, e eu acho que é esse sentido de trabalho em equipe, né, e através desse projeto de extensão, né, que a gente fez, a gente pôde ter esse contato, né, nós fomos muito bem orientados pelo professor Arthur, né, ele esteve bem à disposição, e isso nos proporcionou poder ficarmos à vontade, poder pesquisar, poder ir em busca mesmo de descrever, né, aquilo que a gente acha que vai ser muito importante na vida dos alunos,
até porque a gente partiu da realidade, embora a gente não tenha desenvolvido esse projeto em sala de aula, mas foi algo assim que já mexeu com a gente lá no nosso estágio, né? Foi algo que chamou a atenção, porque a gente viu no espaço, na escola, que tem um mural com vários livros, lá tem varal de livros, mas infelizmente o professor ele acha que aquilo não tem que ser usado dentro da sala de aula como um instrumento que possa acrescentar muito na sua prática pedagógica, né? Ele vê como uma perda de tempo essa leitura. Então, quando a gente desenvolveu esse projeto, a gente buscou ir certo nessa problemática, né? De querer colocar como algo, sim, imprescindível para que o processo de ensino-aprendizagem seja valorizado, desenvolvendo o aluno em todos os seus aspectos, né? Para que ele participe de forma ativa nesse processo de aprendizagem dele. E a nossa experiência foi muito interessante porque a Alcilene vivenciou, né, de uma forma, eu vivenciei de outra, e conversando a gente conseguiu se entender. Foi daí que partiu o nosso interesse já em fazer isso, de colocar em prática. Mas infelizmente a gente não pôde. Mas no decorrer das aulas, quando a gente ia, nós percebemos que os professores não têm interesse. Então a gente pôde ver que a contação de histórias tem sim muito a colaborar com o processo de ensino-aprendizagem. Então foi por isso que a gente quis fazer, para a gente demonstrar que ele tem sim muito a contribuir. No entanto, existem diversos artigos de autores bem diferentes falando em relação a isso, falando da contribuição dele para o processo de ensino-aprendizagem. Então, para mim foi uma experiência muito importante, gostei muito de fazer o trabalho, percebi que acrescentou muito sobre a estrutura de um projeto, né, o que é necessário, onde a gente precisa focar mais. Então, eu gostei, para mim foi uma experiência maravilhosa também, né, porque eu sei que através do nosso trabalho, do nosso olhar, a gente pode colaborar. E futuramente, né, se a gente tiver a oportunidade, a gente pretende colocá-lo em prática, né, porque a gente sabe que ele vai acrescentar muito. E com certeza vai ter a participação efetiva dos alunos, porque ele quer trazer o aluno, ele quer tirar ele da cadeira, daquele comodismo e trazer ele para vivenciar esse momento, né, mostrar que a escola não é só estar ali sentado e receber o conhecimento, vai além disso. Né? Então foi uma experiência muito boa, porque a gente pôde observar, como a Alcilene falou, que ela tem os filhos dela, eu também tenho os meus, e a gente conta a história, a gente vê que eles gostam de interagir, acrescenta muito, tem muito a colaborar. Então para mim foi uma experiência sem igual, né? Porque eu também pude observar as crianças na escola, quando eu ia buscar meus filhos, igualmente a Alcilene. Então, assim, a gente viu que ele tem muito a colaborar. A contação de história não é uma perda de tempo, não é algo assim que não vai desenvolver nada na criança. Ela tem muito a colaborar. Então, por isso que a gente optou por fazer, porque foi algo assim que veio muito forte de nós duas, né? Foi algo aleatório que acabou surgindo, mesmo porque a gente percebeu na realidade a necessidade de acrescentar ele de fato, né, na sala de aula, desenvolvê-lo mesmo em sala de aula. Então foi uma experiência maravilhosa, porque a Alcilene pôde ter contribuições que eu não pude, a Alcilene pôde, teve algumas que ela não sabia e eu complementei, então a gente já se ajudou. O trabalho em equipe é bom, como ela falou, por isso, né, porque a gente tem a ajudar um ao outro, né? Essa troca de experiência, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, ela tem muito a acrescentar. E eu tenho certeza que ela enriqueceu muito esse nosso processo aqui de aprendizagem, né, como acadêmico, e com certeza vai refletir positivamente lá no futuro no nosso trabalho, né, Alcilene? Isso. E não podemos deixar de agradecer, né, a mediação valiosa do professor Arthur. Isso. É outra experiência que eu acredito que nós dois não vamos esquecer, porque o professor ele é essencial. E o professor Arthur foi essencial para a execução desse projeto. Pensar, né? Primeiro pensar, né? E pensar em algum projeto que pudesse ser executado, como o senhor falou sempre para a gente nas aulas. Então a experiência de tê-lo como professor também foi maravilhosa e muito relevante para a nossa experiência acadêmica. Então é isso, muito obrigada, professor, por todo o conhecimento repassado. Espero que a gente possa futuramente tê-lo, né, em outras oportunidades como nosso professor, como mediador desse processo. Obrigada. Obrigada.